Insights, o podcast do Bradesco. O grande nome do jogo hoje é proposta de valor. Como o cliente percebe a sua proposta de valor. Os produtos bancários cada vez mais são parecidos e o que vale, na verdade, é a sua proposta de valor, o que você vende com a tua marca, com a sua responsabilidade, com a sua segurança, com o seu conteúdo. Não é uma vertical do banco che è responsabile per un prodotto e outro, è collettivamente un conjunto di teams che sono empoderados a entender qual é o cammino mais certo per atender a necessidade do cliente e che è accountable, che è responsabile pelo risultato, non per la quantità di produtos o di features entregata, ma realmente per la criação e la cattura di valore pelo cliente. Olá, tudo bem? Você ouviu um pouco dos destaques, mas temos muito mais. Eu sou a Cristiane Vargas e esse é o Insights, o seu podcast semanal. O uso de inteligência artificial no setor financeiro brasileiro cresce mais de 25% ao ano, segundo estudos do mercado, incluindo o Febraban. No Bradesco, essa evolução é potencializada pela transformação ágil, redesenhando a experiência do cliente e tornando a operação mais inteligente e eficiente. Por isso, no Insight de hoje, vamos conversar com Cassiano Scarpelli, diretor vice-presidente do Bradesco. Cassiano, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa super bacana sobre a nossa transformação digital. Muito bom. E Francesco Di Marcello, nosso diretor executivo responsável por tecnologia. Seja bem-vindo, Francesco. Muito obrigado. Como o Cassiano falou, acho que vai ser uma discussão muito produtiva e interessante. Muito bom. E quando a gente fala, dessa estratégia de transformação ágil, a gente começou em 2018 com o conceito de Lean, unificando ali os times de tecnologia e negócios. Mas hoje a gente já tem um movimento aqui de uma transformação em escala. Francesco, qual que é o gatilho para acelerar essa mudança e o que você vê como uma grande diferença entre o modelo anterior de vilas, que seriam os nossos times multidisciplinares, para o modelo de tribos também com times multidisciplinares, mas aqui conectando outras áreas que não só negócios e tecnologia? Olha, il modello di agilità in scala che stiamo implementando, Agile Scale in inglese, di qualche getto segue la curva la giornata di amadurecimento dell'agilità in grandi imprese corporative e corporações. Il modello anteriore era un modello di agilità basato in la execução rápida in sprint baseado in agilità, Scrum o Kanban, relativa alla execução di getto industrializzato e agile di trabalho change software, quindi trabalho di tecnologia. L'agilità che stiamo implementando in scala è molto mais disso, è relativa all'area di adaptação da nostra tribo, che sono unità agili che stiamo implementando no Bradesco, sono responsabili per il run and change da tecnologia e do negócio, relativa a ridisegno e execução dos processos produto e serviço diretamente afetando a experiência cliente. Eu acho aqui, Cris, que o Francesco tocou em pontos muito importantes, né? A maturidade que a gente alcança aqui é uma evolução, todo o processo evolutivo, obviamente exponencializado pelo programa Change, lançado lá em fevereiro de 24 pelo presidente Marcelo. Mas o que é mais importante é que a gente faz quase que um turnaround inteiro do modelo de como a gente enxerga a tecnologia, né? Onde a gente empodera os produtos, os clientes nossos internos, para que eles sejam protagonistas desse movimento e não só a tecnologia. Eu acho que essa é a grande diferença das vilas para a tribo, que a gente tem uma colocação de um time multidisciplinar, como você diz, mas mais do que isso, com total identificação de cada papel para cada participante. Quem é líder da tribo, quem faz o quê, quem cuida de UX, quem cuida de marketing, quem cuida do produto, quem cuida da infra, quem cuida da arquitetura, né? Quem cuida da parte de processos em si, enfim, de toda a governança.
Eu acho que essa é uma mudança, né? E por trás disso traz uma agilidade do famoso end-to-end, né? Acho que talvez essa seja a grande variação do modelo de 18, que ainda tinha muito da responsabilidade na tecnologia, né? E aqui a gente, na verdade, deixa muito claro que a tecnologia também faz parte da tribo, não é dona da tribo, né? Acho que isso muda bastante o pensar, né, Francesco? Sì, in ultima analisi podemos affermar che a Villa, il modello Villa, era responsabile per la produzione di software rapido, con agilidade. Il modello operacional basato in tribo, in ese modello operacional la tribo è responsabile per la creazione di valore, quindi per la cattura di OKR di negozio e di tecnologia con un'agenda co-liderata entre tecnologia e negocio basata in un'integrazione perenne di tecnologia e negocio e tutte le aree intervenienti che sono responsabili per la migliore esperienza do cliente, miglior produto, miglior serviço, miglior qualità dos processos internos relativo a cada serviço que fornecemos ao cliente. Muito bom. Então, no final do dia, o que a gente está falando, né? À luz do que o nosso cliente tem de expectativa, a gente acaba conectando os times para acelerar a tomada de decisão, né? Se a gente tem qualquer mudança aqui de rota. Mas mais do que isso, considerando o feedback e a expectativa do nosso cliente, como que a gente atende de forma ágil essa expectativa no dia a dia. Muito bom. E quando a gente está falando, né, então, do impacto no cliente, cada vez mais a gente tem integração de todo esse modelo de trabalho com inteligência artificial. E aqui falando muito de hiperpersonalização, de atender efetivamente a expectativa do cliente, como vocês identificam, né, oportunidades e avanços que a gente já tem nessa jornada de inteligência artificial com o nosso novo modelo operacional aqui no Bradesco? Eu começo aqui, depois passo para o amigo Francesco aqui, mas eu acho que um link importante com a resposta anterior do tema que a gente está contando, a transformação ágil não é só correlacionada a IT e tribo, é todo o mindset do Bradesco, né? Eu acho que isso é uma ferramenta super importante, né? O processo cultural de transformação do banco, o processo cultural de transformação de como se fazer, que seja para o TI ou para os processos, né? Acho que isso é o grande gol. E o que está no centro de tudo isso, né? O cliente-centrismo, o nosso cliente. Tudo que temos que fazer é isso. O grande jogo, né, o grande nome do jogo hoje é proposta de valor. Né? Como o cliente percebe a sua proposta de valor. Os produtos bancários cada vez mais são parecidos e o que vale, na verdade, é a sua proposta de valor, o que você vende com a tua marca, com a sua responsabilidade, com a sua segurança, com o seu conteúdo. Então, eu acho que é aqui que a gente faz isso. Aí, quando a gente olha para isso, Cris, a gente vai trazendo alguns elementos super importantes. A ressignificação do segmento de alta renda, por exemplo, é exatamente isso. É como personalizar melhor esse cliente de alta renda, que antes estava no segmento, como no nosso caso, no Prime, e a gente ressignifica com Prime Principal, com duas propostas de valores que são aderentes, porém elas são evolutivas, como do Prime para o Principal, como do Principal para o Private. Quando a gente embarca ali um CRM totalmente reestruturado, aí personalização de oferta, né? Mas nesse caso específico, com um cunho humanizado super importante, que é o nosso gerente de atendimento, gerente de relacionamento, né? Em nossas unidades Principal ou nas unidades Prime, que ainda requerem um atendimento personalizado, seja ele por telefone, por WhatsApp, ou mesmo pela GNA e BIA, que o Francisco depois pode comentar um pouquinho na parte do nosso cliente massificado. Então, a gente vai acoplando a inteligência artificial, melhoria dos processos, o mindset de mudança, para que a gente possa aí personalizar, de fundo, no final das contas, o seu banco. Você fazer o seu banco, o Bradesco, o seu Bradesco, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ter em mente, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é isso. O banco trabalha para essa hiperpersonalização. Né? E as ferramentas que tem usado são as melhores que tem, né? E a nossa BIA, que vai fazer já quase uma década que a gente vem usando, passa por processo de transformações importantes. E aí, vale a pena até, Francisco, você falar um pouquinho da GNA e da BIA, né, que incorpora todo o nosso cliente digital, né? Nós somos um banco digital, no fundo, na essência, com presença física, né? Mas, no fundo, mais de 90% das nossas operações são feitas nos nossos canais digitais. Mas nós temos públicos específicos para cada tipo de atendimento, seja plataformado, seja ele para rede física, seja ele para PJ, na rede física ou na parte digital.
ou massificado como um todo, né? O cliente que de fato utiliza mais o canal 100% do app ou nossos ATMs. Acho que seria bom você, né, falar um pouquinho dessa transformação nesse canal digital do cliente. Acho que Cassiano, você levantou um ponto muito, acho, crítico e o pilar da nossa filosofia di trasformação. L'agilidade e il modello operazionale di Tribo è solo un strumento, è una ferramenta che sta aiutando a accelerare l'adozione massiva di GenAI, di intelligenza artificiale, no? che fondamentalmente sta intervenendo in tre dimensioni specifiche. La prima è quella che è la nostra via cliente. E come Cassiano stava menzionando, il nostro mantra di trasformazione è client-centrismo, e la via cliente è la personificazione della nostra attenzione per la personalizzazione, per la prossimità del nostro servizio alla domanda e necessità del cliente specifico con segmento di quindi microsegmentazione, che in un modello operazionale cascada e non agile también sería possibile, ma con una velocità molto minore, subottima, perché il ratio di metabolismo di entrega di un modello cascata, un modello tradizionale, non è algo che il mercato oggi in dia puede metabolizar con semplicità. La seconda dimensione è che molto mais no processo tecnico interno di disinvolvimento del nostro prodotto è che nos definimos come a BIATech, che è la nostra intelligenza artificiale in tecnologia, che assiste e empodera e acelera todas as etapas do ciclo di vita di produzione di software, a cominciare dalla scrittura di storia del nostro team agile, autotest, code review di codigo e sicurezza di qualità, non solo di qualità di software, ma di sicurezza del nostro servizio, della nostra infrastruttura tecnologica. Terza dimensione è la via interna, la via corporate, che attua in una dimensione di ottimizzazione, rapidezza, solidezza di processo interno di gestione di tutta la nostra catena di valore, a cominciare dal processo di supporto ai nostri funzionari, al processo di supporto interno per le nostre agenzie e per clienti che precisa di un attendimento molto più specifico. Muito bom. E aí, pegando esse gancho até dos ciclos de feedback, como que vocês percebem os times organizados coletando esses feedbacks dos nossos clientes, mas mais do que isso, né? Trabalhando um aprendizado contínuo, porque a gente sabe que durante toda essa mudança, né, o nosso mercado financeiro ele muda, o sistema financeiro muda, a expectativa do cliente muda cada vez mais rápido. Como que vocês percebem os times atuando, coletando esses feedbacks e trabalhando nesse aprendizado e evolução contínua? Eu começo aqui. Eu acho assim, o Bradesco em transformação gera esse mindset diferente, como eu falei na pergunta anterior. Mas o mais importante, né? O que a gente tem ouvido, né? É um passo atrás, não só ouvir. O que a gente tem reformatado o nosso banco de dados, né? O que a gente tem de informação dentro de um banco de 80 anos, com quase 100 milhões de clientes que, né, fora os que passaram aqui, saíram, voltaram, ou estão com a gente há 80 anos. A gente tem muita informação. Então, essa área de dados para nós, também usando inteligência artificial, toda a parte de generativa importante, toda a reengenharia que essa área tem feito, tem trazido para a gente um volume e um aprendizado de quem é as pessoas muito importante. E, ao mesmo tempo que as áreas tomam-se cada vez mais o seu próprio NPS interno e também a procura das suas áreas, né, em todos os clientes, de entender o cliente. Então, o que a gente tem N pesquisas com o cliente, como chama aquela sala que a gente fala que o cliente vai lá, que a gente faz o cliente às cegas, vamos chamar assim, sim, que é super importante, a escuta dos clientes. Eu mesmo já participei de atendimento de cliente, fui lá, pus o fone e tirei dúvida do cliente para a gente aprender, a gente humanizar, para que nós também aqui da transformação e da diretoria executiva do banco entendam, outros colegas meus da diretoria executiva já foram, a preocupação com esse envolto, de entender esse novo posicionamento dessa geração nova. E pessoas requerem muitas coisas diferentes do que iriam nos anos 80, 90, né? Atenção, entendimento de quem sou, entendimento para onde eu vou, né? Então, são coisas que a gente é super importante para a gente aprender e prover, de novo, proposta de valor para todos os segmentos que o nosso banco atua, né?
Então, a gente percebe muito claramente todas essas equipes trabalhando nisso, né? Há uma evolução no banco na preocupação do que eu estou fazendo, está entregando a proposta de valor que esse cliente, dentro do cliente-centrismo, ele quer ter, né? Então, isso faz parte de qualquer jornada que a gente vem colocar. É também um aprendizado, né? Como tudo na vida, mas eu acho que a gente está num caminho muito, muito interessante, Vargas. Io queria solo accrescentare, concordo, queria solo accrescentare un punto. No? Client-centrismo è molto mai che una filosofia o un abordagem cultural. Client-centrismo no nossos times si traduce in una pervasività estrema da medida di NPS per todos os times. No? Il nostro credo è un servizio, un prodotto ben desenvolvido no tempo che era planejado pela entrega, ma che tem un NPS che non è buono, il prodotto è algo che volta pela pranchetta e va a ser retrabalhado. E per isso temos implementado strutturalmente un sistema di medição di NPS frequente in cada etapa da cadeia di valore, da cadeia della giornata do cliente, per ser confortável che non tem nenhuma falha na nossa relação e nossa entrega de valor para o cliente. Execução. Muito bom. O ponto que vocês trouxeram também desta evolução de mindset, e ela perpassa aqui cultura, né? A nossa mudança e o nosso aprendizado, né? Aprender a aprender. Ele conecta muito também com a experimentação e inovação. Como que vocês percebem esse incentivo à experimentação e inovação no dia a dia dos times? A gente tem várias pautas de transformação também, né, Cassiano? Todos os dias somos incentivados a pensar de uma forma diferente, mas como é isso no dia a dia aqui no Bradesco? No dia a dia, per isso la escolha do modelo operacional foi na direção de agilidade em escala, perché è un modello che intrinsecamente è basato in ciclos curto che permette una iteratività molto rapida na experimentação. La nostra filosofia di entrega è co-criação, junto com feedback recebido pelo cliente, CSI, NPS, qualquer que ele é co-criação de cada etapa da jornada per ser quanto mais próximo la forma da giornata che attende la necessità del cliente. Quindi la mia visione è non stiamo sforzando o tentando di injettare innovazione no trabalho do nosso time, ma il nostro team è costruito come modello operazionale di un jeito che il feedback do cliente continuo è un input necessario e condizione necessaria e sufficiente per il team avanzare na construção da iteração successiva da nossa entrega, fondamentalmente. Eu acho que aqui um outro lado do texto aqui, da fala do Francesco, é pelo lado da transformação, né? Eu acho que a palavra transformação em si só, num banco desse tamanho, com essa cultura, com esse conceito que a gente tem enraizado, né? Um banco sempre de portas abertas, essa história de cliente-centrismo, né? A gente muda gerações, mas a gente, né, quando a gente abriu um banco em 1953 de portas abertas, tirou o gerente de dentro para ouvir o cliente lá de fora, é um cliente-centrismo da década de 40, né? A gente não pode esquecer isso e a gente fez uma boa revolução nisso. O mundo passa e traz aprendizado. Agora, a transformação em só, para mim, transformação em si só, quando eu olho um modelo de transformação, todas as reuniões, você já participou de várias lá, pressupõe que cada um que está levando lá está trazendo uma inovação àquilo que ele tinha. Eu acho que isso é o que está movendo as pessoas, as mais de 2.000, 2.500 pessoas que participam desse ciclo do Change the Bank, de uma maneira, fora todas as pessoas que desenvolvem as nossas coisas, isso é muito importante. Eles vêm com isso muito claro. Além do apoio do InovaBrá, que a gente utiliza em quase todas as reuniões, né? A gente tem um agente do InovaBrá pensando, ouvindo, buscando ideias, tem aceleradores, não tem aceleradores, o que eu posso fazer? Então, a gente vai usando também essa nossa experiência também pioneira da inovação com o InovaBrá dentro dessas características e vamos buscando alternativas, né? Então, acho que a transformação gerou isso no banco. O que podemos falar? Essa indústria, com qualquer indústria, nada é proibido. Nem ser copiado e nem copiar, né? A gente tem que buscar os melhores exemplos. O que vale é como eu uso esse exemplo ao meu favor em cima da minha marca, na minha proposta de valor.
Então, eu acho que esse é o grande conceito que tem. Então, isso é muito claro, muito vivo no banco, a inovação como um todo, né? Pode valer para um processo, como vale para um acelerador que a gente engatou em algum processo operacional nosso, trouxe produtividade, benefício para o cliente, facilidade, né? Não é à toa o Principal está aí, que talvez seja o expoente do lançamento da transformação no meio do caminho aqui, né? Com seus quase 300 mil clientes, com a percepção NPS de atendimento, de personalização, de hiperpersonalização muito alto. Então, nos diz que o caminho está correto, né? Temos que continuar trilhando. Muito bom. Outro tema que a gente fala muito aqui no dia a dia é lateralidade, né? E a gente falou um pouco sobre isso, como que a gente quebra os silos e, de fato, trabalha, né, em prol de um mesmo objetivo. E aí, trazendo essa lateralidade, qual que vocês identificam que é o legado humano dessa revolução para o mercado e para quem nos acompanha aqui? Uma pergunta difícil, hein? milhão de dólares. Mas assim, eu acho que a palavra lateralidade talvez seja ela um dos maiores legados que vai ficar. Eu sou um cara que uso muito essa palavra em tudo, que eu estou aqui quase 42 anos e relacionamentos, lateralidade é que se faz uma grande organização. Eu acho que esse espírito colaborativo que o Change implementa, no sentido de todo mundo estar sentado na mesa, todos os atores daquela demanda, todas as dúvidas daquela demanda, todos os acertos e mesmo os erros, mudanças de rota, né? O Marcelo sempre fala isso, né? O crescimento não é sempre uma linha reta. Às vezes você tem que fazer desvios, mas não perder o seu foco principal. Então, eu acho que esse conceito de hoje, que a gente vai quebramos todos os muros possíveis dentro do Bradesco, ou seja, todo mundo conversa sobre tudo dentro da sua especialização, ouvindo ideias de todos os níveis da organização. Eu acho que esse é o grande legado, né? O legado de você exercitar isso, como o Francisco falou, o reconhecimento por resultado, né? No ponto de vista, não é só pelo lado financeiro, mas a minha abordagem aqui, ela deu certo, ela entregou o que eu pensava, ela teve a satisfação do cliente, ela teve o retorno desejo, já eu tenho que fazer uma rota de correção, ou não, eu tenho que fazer uma rota de avanço, né, acelerar um pouco mais. Então, eu acho que isso caiu um pouco no mindset e de tudo, mas eu acho que o grande apreço de tudo isso vem disso, a lateralidade vai trazer isso, a possibilidade de uma conversa aberta, franca, de a gente encontrar o melhor para o cliente, independentemente quem é o ator principal da demanda. Eu acho que isso é um grande legado do banco. Você cria aquela vertical, a vertical do Francisco, a vertical do Cassiano, a vertical do outro colega. Não. A gente tem responsabilidades, todo banco tem a sua hierarquia, mas para construir para o cliente, todo banco tem que saber ser lateral. Eu acho que esse é o grande gol da gente. Muito bom. Io acho che nessa linea, acho che il legado o pilar della trasformação é empoderamento e accountability, se possono parlare in inglese, perché in tutto isso, come Cassiano stava falando, non è un'area, una vertical do banco che è responsabile per un prodotto e altro, è collettivamente un conjunto di teams che sono empoderados a entender qual è il cammino mais certo per atendere le necessità del cliente e che è accountable, che è responsabile per il risultato, non per la quantità di prodotti o di features entregata, ma realmente per la creazione e la cattura di valore per il cliente. E tutto questo è che realmente quebra silos, perché la filosofia è siamo todos per il cliente, siamo todos nel mesmo barco, quindi non esiste mais vertical A, B, C e non esiste mai protagonismo di una vertical versus as outra, contra as outra. Esiste semplicemente un conjunto di persone empoderate e responsabili per la creazione congiunta di una proposta di valore per un cliente che è l'unico attore relevante da demanda. Muito bom. O que eu quero trazer também desse legado é que cada vez mais a gente escala as oportunidades de carreira. Quando a gente está falando, né, desse olhar da expectativa do cliente, a gente aprende coletivamente, a gente consegue entender também outras oportunidades. Tem um aprendizado aqui super bacana de quem é de negócio. Então, assim, muitas vezes a gente vivencia aqui no dia a dia time de produtos falando de tecnologia, o time de tecnologia falando de estratégia de produtos. E eu acho que isso traduz muito, né, dessa multidisciplinariedade que a gente tem no dia a dia. Eu queria fare un punto.
la semana passata entendi che realmente stavamo nel cammino certo, perché quando io, un anno e meio atrás, cheguei no Bradesco, perguntavo per un collega, você que faz aqui? La risposta era, eu sou da vertical do atacado, a vertical do canais, fazendo a mesma pergunta, un collega differente, la settimana passata, e mi falò, io sto ridisegnando il processo di credito veicolare. Muda, la filosofia è no dia a dia di cada dos nossos funcionários entrou no mindset do trabalho do dia a dia che io non sto facendo trabalho per una verticale, ma sto facendo trabalho pelo cliente. Isso è per me pode ser che a ponta do iceberg, no? Ma è realmente o che faz entender che está entrando la lateralização no DNA de todos os nossos funcionários do banco. Eu acho que a Cris falou na frase dela, para mim é importante, né? Todo mundo fala agora sobre tecnologia, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Tecnologia, uns anos atrás, a gente sempre investiu bem, a gente sempre fez melhores coisas, nós sempre somos um banco super moderno, né? Eu acho que isso não foi questão nunca disso. Mas, a hora que todo mundo conversa sobre tecnologia, vai lá desde o Copilot, que todo mundo quer usar, né? Fala, não, estou usando o Copilot, vou fazer aqui uma coisa. Desde o Copilot, mas não é isso. Todo mundo entende que faz parte do dia a dia dele falar sobre tecnologia, né? Então, não é mais um bicho-papão, né? Conversar a tecnologia, perguntar, usar a tecnologia. E mais do que isso, ele sabe que a tecnologia vai ajudar a experiência que ele quer traduzir em experiência para o cliente. Mas mais do que isso, a tecnologia é parte integrante do roadmap dele, do line-up dele. Se ele não usar a tecnologia, seja ela desde uma simples, desde o Copilot até a inteligência artificial, agentes, ou agentes, multi-agentes, ou mesmo dentro dessa tribo, não anda, né? O mundo é assim hoje, né? Então, acho que ficou natural falar de tecnologia, mais organizada, lateral. Então, acho que isso são aprendizados. Acho que a gente comprou, né? O Bradesco, aquela frase que é sempre um banco, é tecnologia e pessoas. Hoje, no Bradesco, nunca foi tão claro isso. Pessoas e tecnologias é que fazem essa diferença desse momento nosso de transformar e entregar a melhor experiência para o cliente, né? Muito bom. Estamos encerrando o nosso bate-papo super conectado aqui, cheio de inspiração, mas temos uma tradição aqui no Insights, que é de pedir uma dica, uma inspiração. Aí, Cassiano, a gente conversou um pouquinho, minutinhos antes, sobre seus hobbies. Que inspiração você deixa aqui? Pois eu tenho os hobbies, né, diferentes, assim, né? Pode ser diferentes, né? Eu sou apaixonado por modelismo, então eu gosto de montar Lego, essas coisas, tudo que se monta, né? Eu gosto muito disso, tenho muitos Legos na vida. Eu acho que tem a ver com essa transformação, vamos encaixando, as coisas vão encaixando. Mas eu gosto muito disso desde sempre, desde pequeno. E tenho um hobby de moto, né? Coleciono moto antiga, mas não é só isso, né? Então eu trabalho ou treino para ser mecânico, né? Porque não é uma coisa natural. Mas eu gosto de desmontar, consertar, né? Pintar, fazer o que for necessário com motocicleta, né? Então, esse é um hobby que eu uso muito sempre no final de semana para espairecer e continuar nessa trilha maravilhosa que nós estamos fazendo de transformação. Então, acho que é por aí que eu gosto. E, obviamente, viajo de moto, né? Então, eu acho que também é legal. Pelo menos uma vez ao ano, eu gosto de fazer um passeio aí de 10 dias de moto para algum país e curtir um pouquinho isso aí. Muito bom. E a taxa de acerto, quando você desmonta? Eu tô indo bem, hein? Tá indo bem? O Francesco tá me devendo. Sempre falta um pedaço depois, um pedaço a mais. Sobra 2 parafusos. Né? Então, o Francesco a sua entrega ainda tá um pouquinho pior que a minha, mas assim... Não, tá indo bem. Eu fiz um benchmark, fiz com uma motocicleta outro dia, eu montei uma do zero, uma antiga. Uau. Aí eu entreguei pro mecânico fazer o feedback, eu tirei 8,5. Achei que foi bem. Foi ótimo. Foi bem. Mas tá bom, tá indo bem, graças a Deus. Muito bom. Francesco, compartilha um pouquinho conosco, acho primeiro, né, essa jornada de quase 2 anos aqui no Bradesco, qual é a sua inspiração? E também, pensando em um hobby ou uma jornada, sua jornada como plurimaratonista, que foi uma palavra nova que eu aprendi hoje. Eu só falei maratonista, mas é plurimaratonista. É diferente. Então, essa eu não conheço, vou esperar aqui a explicação.
A jornada, io cheguei 1 anno e meio atrás aqui no Bradesco, depois uma lunga carriera in consultoria in McKinsey, dove ero responsabile per la nostra la pratica di trasformação digital per il settore finanziario. E ispiração che mi ajudou a tomar a decisão de trabalhar pelo Bradesco, né? Bradesco è la apertura total alla mudanza e la vontade l'energia e la vontade di cada das pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar com e de conhecer no banco per fazer do seu melhor, com foco e disciplina, che è un po' che introduz o mio hobby, perché un maratonista, sono un corridore di rua che parece uno sport molto simples e brutal, ma acho che tem algo, sono appassionato di correre perché tem algo di profondamente filosofico no esercizio di corrida, che è ripetitivo, che per molte persone è tedioso, ma perché insina 3 cose, no? Insina che o foco e la disciplina può ganhar sobre o talento, e che migliorare e trasformare se mesmo non è un cammino lineare. O corredor tem in inglese il mantra keep showing up, perché você cada dia che corre non è cada dia mais rápido, ma precisa continuare a fare quando è mais lento, perché se no nunca va a ser mais rápido. E isso acho che è un po' il mantra di cada trasformação. Precisa começare, pegar cada desafio cada dia, e si ganha e perde, ma sempre ir per frente, perché senão nunca vai evoluir. Eu estou aqui esperando o hobby. E o hobby, o pluri. Francisco, Cassiano puxou aqui o tema do pluri, pluri, sim, mas é muito mais do que correr mais de uma maratona. Você correu em diferentes lugares, né? Conta pra gente. Lugares. É o meu hobby. Io 1 vez ou 2 vezes per anno costumo fazer una maratona differente. Come time di corrida do banco, perché temos muitos corredores aqui. Eu fiz Londres e Chicago, fiz Rio de Janeiro e São Paulo, fiz Amsterdã, fiz Roma, che è molto interessante, perché corre in un museo, fiz Milano, fiz Florenza, e sto planejando per Berlino finalmente, perché sono differenti anni che queria ir. Vamos a ver se consigo la disrupção do meu tempo recorde. Muito bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Cassiano, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Obrigado. Francesco, muito obrigada. E você que nos acompanha já sabe, o podcast está disponível nas principais plataformas e também no YouTube do Bradesco. Muito obrigada e até o próximo.